Bom, é uma gratíssima satisfação, mais uma vez, fazer parte do painel de palestras da Campus Party. Eu quero agradecer a gentileza do nosso secretário, da sua assessora Marcela, em estar tendo um olhar generoso sobre o que se refere à educação em caráter digital. É muito interessante eu estar aqui neste palco, porque eu não sou artista, eu não sou blogueira, eu sou uma mãe que há 12 anos atrás salvou a vida de um filho através da programação. E como é que isso aconteceu? Meu nome é Patrícia Cardoso. Deixa eu pegar para poder mudar aqui o quadro para vocês verem. Eu hoje sou CEO do Grupo MK Mais Academy. E as minhas qualificações, elas tergiversam sobre outras áreas que não são as áreas da educação. Porém, eu acabei me especializando em gamificação da educação por conta do meu filho. Eu tenho 4 filhos, sou casada, tenho um filho de 25 anos, que é o Henrique, que é programador. O Eric, que é esse aqui, que está na foto, que à época tinha 6 anos, hoje está com 17 anos. Tem a Ana Luísa, de 6 anos, e o Enzinho, de 4 anos. E, gente, todos são gamers, por incrível que pareça. Mas olha que interessante. Como eu falei para vocês, eu não sou artista. Então, as minhas qualificações aqui, elas não fazem diferença. O que eu quero contemplar e passar para vocês é o que o amor de uma mãe é capaz de fazer por um filho e por uma geração inteira. Quando o Eric tinha 6 anos, ele estuda no Leonardo até hoje, e o Eric é disléxico, hiperativo, tem TDAH, altas habilidades e é gamer. Olha que interessante. E eu via o meu filho jogar o tempo todo. Ele não queria conviver com as pessoas, ele queria ficar o tempo todo no celular ou no computador. Era uma criança que tinha dificuldade em se socializar na escola. E o que aconteceu? Eu passei por uma avaliação de profissionais, onde eles me apontaram a medicação para o Eric. Então, meu filho tinha que tomar um remédio para ficar desacelerado, para lidar com pessoas que não estavam preparadas para lidar com a genialidade dele. E aquilo começou a me incomodar demais, porque não era o meu filho. E eu tomei uma decisão, eu não vou mais medicá-lo. E eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, tá, paizinhos e mães? Eu tomei essa decisão. A autoridade sobre a vida do meu filho é minha. E eu fui buscar outros diagnósticos, outras formas de entender o que estava acontecendo com o Eric. E eu passei por uma avaliação clínica, eu e ele, onde, para resumir, os profissionais que ali estavam disseram para mim com muita clareza: você está preparada para saber qual é o problema do seu filho? Eu falei, claro. Ele falou, é você. O problema do seu filho é você. E eu falei, mas como? Eu sou mãezona, né? E ele falou, você tem um filho digital e você é analógica. Aquilo foi um murro, gente. E eu fui, mas como assim? Sim, o seu filho tem uma facilidade, uma destreza no touch, né? Na compreensão do digital que você não tem. Porque eu falava, não, desliga, tá de castigo, não vou deixar você jogar, não vou deixar você fazer isso. E ele disse com muita clareza, o seu filho não é um iPhone, Patrícia. Ele não vem com manual. Então, por que você não... Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, gente. Por que você não respeita quem Deus te deu como filho e para de tentar fazer uma patricinha? Porque ele é digital. E aquilo para mim era muito diferente. Mas olha que interessante, gente. Esse psicólogo, ele está vivo, tá? Não matei, ele anda com as próprias pernas. Mas foi um homem que ele fez uma diferença na minha vida muito grande.
E por quê? Olha que interessante. Não se tem manual para criar filhos, certo, mãe? Alguém aqui recebeu uma cartilha, crie seu filho assim? E quando ele é digital? Menos ainda. Mas eu só sabia imprimir na vida dos meus filhos o que eu tinha recebido dos meus pais. E eu vim de uma geração analógica. Então, quando eu tive essa percepção, aquilo foi muito forte para mim. E ele falou o seguinte: por que você não coloca o seu filho para programar? Para você ver o que vai sair da cabecinha dele. O melhor desenvolvimento que você vai ter para o seu filho, que é disléxico, TDAH, hiperativo, altas habilidades e gamer, é programação. E eu falei, mas como? Não tem escola em Brasília de programação? E não tinha. Tem 12 anos isso, gente. E aí o que aconteceu? Eu matriculei o meu filho numa escola muito antiga de Brasília, que eu comprei uma coisa e recebi outra. E eu fiquei muito brava, porque eu queria desenvolvimento de jogos. E eu fui envolvida numa outra situação. Aí eu saí daquela escola, chorei, porque eu não ia conseguir desenvolver meu filho. A gente na capital federal, sem uma escola de programação adequada para ele. Aí o meu marido falou assim, não tem uma escola de programação de jogos? Nós vamos criar uma. Aí deu aquele pause, né? Meu Deus, como assim? E uma das minhas formações é design de interiores. Eu tinha uma pequena escola. E eu procurei uma matriz intelectual de desenvolvedores e comecei a trabalhar com o Eric. E aí, na escola, ele é do Leonardo, e eu comecei a falar na fila, para as mães, que ele estava fazendo aquilo. Aí vieram 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 5 alunos, 10, 20, 30, 50, 200, e a MK Academy nasceu. Mas olha que interessante. Patrícia, o que trouxe para você tanta segurança para você desenvolver o seu filho? É muito simples. Tratar o Eric dá trabalho, ele não fica quieto, ele é muito agitado. E a compreensão dos meus queridos docentes não estava adequada a ele. Então, eu quis suprir essa questão educacional em caráter digital para o meu filho. E aí, como eu falei para vocês, eu me tornei uma especialista em gamificação na educação. Eu fui estudar. Eu tenho 3 formações acadêmicas, gente. Especialização, MBA. Eu fui estudar gamificação na educação. E eu me tornei uma referência no Brasil nesse assunto. Eu descobri que a teoria de jogos e a gamificação na educação, ela é incrível para o desenvolvimento de qualquer ser humano, mesmo na idade adulta. Então, hoje, nós tergiversamos sobre a teoria dos jogos para os adolescentes, para as crianças e para os adultos, porque é uma forma muito prudente, assertiva e diligente de compreender, muitas vezes, a própria escola regular. Grande parte dos meus alunos hoje tem traços de especificidades comportamentais. Eu tenho alunos com Asperger, com DEPAC, com síndrome de Down, com primeiro espectro de autismo. É muito difícil tratar crianças assim, não é? Quem tem, sabe. A MK Academy se especializou nesta forma de tratar os desiguais de forma igual. O Eric fala que a MK é a casa dos estranhos. Mãe, todo mundo que não tem lugar aqui se sente em casa. Por quê, gente? Porque a minha dor como mãe de querer salvar a vida do meu filho me fez estudar um assunto com tanta veemência, com tanto amor e com tanto carinho, que eu consegui resgatar outras mães. Porque olha que interessante, quando a gente fala de interesses de cada geração, alguém aqui tem mais de 40 anos ou só eu? Os interesses eram esses, dessa época aqui. Não é a nossa, é antes, tá? Quando a gente fala de interesses digitais. Então, isso aqui reflete, assim, com
com muita simplicidade, quais eram os interesses dessa geração chamada Baby Boomers, tá? E aí a gente passa... Gente, eu passei rápido, calma. Tá, aqui, pronto. Essa é a geração Z. Olha quais são os interesses. A Millennials. Netflix, WhatsApp, Instagram, nananana. Alguém tem aqui filhos Millennials? Geração Z. Olha os interesses. Por que eu botei esses ícones aqui rapidamente? Eu não quero falar para vocês sobre cada tópico desse. Eu quero que vocês entendam que a cada geração que passa, os interesses em caráter digital, eles se acentuam. Então, hoje, algumas das pessoas que eu já ouvi, especialistas, inclusive, que têm o meu respeito, que dizem que as crianças ou pré-adolescentes têm que ficar longe das telas, me assusta. Porque você não consegue andar para trás. Não tem mais como. A linguagem da programação, ela tem um lugar nas nossas vidas que ele é irrevogável. Ou você aprende a lidar com ele, ou você está fora do game. Agora, Patrícia, você quer dizer que o meu filho então tem que ficar no celular, no telefone o tempo todo? Não. Crianças que têm muito tempo na frente das telas têm que entender quais são os limites digitais. Porque nós temos uma geração genial. Hoje, essa aqui é a que a gente mais atende, que é a geração alfa. São conhecidos como nativos digitais. São conhecidos como gênios de vidro. Crianças, bebês que nascem, alguém tem um bebezinho assim, ó, ele não sabe colocar um alimento na boca, mas ele passa o dedinho no touch. Ele consegue, mais madurinho, ele manda um áudio. Ele escolhe o que ele quer ver lá no YouTube Kids. Existem duas ideias sobre essa geração. Uma é a nossa mãe, a nossa proximidade com a tecnologia que tem interferido nas sinapses cerebrais dos nossos filhos, na formação do cérebro dele enquanto feto. Essa é uma das sugestões dos cientistas que remetem a essa geração genial. Por que eu estou falando de geração? Porque eu não estou falando de alunos de crianças de Brasília. Você pode ir para o Acre, você pode ir para Manaus, você pode ir para a Oceania, República Dominicana, Portugal. É uma geração no planeta Terra, dispondo dessa habilidade descomunal no digital. E o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o psicólogo disse que o problema do meu filho era eu, porque eu era analógica? Eu não entendia nada disso. E ele me disse uma coisa que foi muito inteligente. A programação, ela liberta a mente do ser humano. Como? Todo programador só relaxa quando ele cria. A dopamina dele só baixa quando ele desenvolve. Por isso que você, às vezes, tem uma criança que joga o tempo todo e não consegue relaxar. Vocês já viram? Que ela fica agitada, que ela fica agoniada, que ela para um jogo, começa outro, ela para, começa outro. Porque o cérebrozinho deles não sabe pedir para programar. E nós, pais, não temos esse conhecimento de que a programação, ela é a mesma atividade quando você tem alguém que é violento e você coloca no judô para aprender as regras. Quando vê a sua filhinha dançando, você bota no balé. Quando você vê o seu filhinho cantando inglês, você bota no inglês. E quando ele é gamer, você bota ele de castigo. Solta esse telefone agora. Alguém faz isso ou só sou eu? Sai da frente desse computador. Eu vou desligar. Só que essa criança não sabe pedir para programar. Então ela acaba se tornando refém do seu próprio talento. E por que isso acontece? Porque em muitos momentos, nós que somos os pais, que somos os educadores, que somos os responsáveis, não conseguimos entender que esse papel de contribuir com os nossos filhos para uma próxima fase de
compreensão digital precisa passar pela programação. Nossa, Patrícia, então você quer dizer que todas as crianças devem programar? Não. Se o seu filho tem algum dos traços que eu mencionei aqui, eu sugiro que você o coloque para programar. Até a forma, gente. Hoje, nós somos parceiros de escolas. Brasília, eu não vou nem contar. Quase todas. Por quê? O próprio corpo escolar docente não consegue acompanhar a genialidade dos nossos alunos. Não tem como. E eles já estão expostos à tecnologia. Mas, lembra que eu falei de limite digital? Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre cyberbullying, sobre pedofilia, roubo de dados. Você entrega um celular para ele e fala, não entra naquele site que eu estou de olho. E muitas vezes você não está de olho. A minha filhinha de 6 anos, quando estava com 4 anos, eu fui fazer o cabelo lá no Park Shopping, e ela pegou uma revista e ficou apertando, Marcela. Mamãe, salva essa imagem. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí a manicure e eu olhando um para a cara da outra, um dinossauro olhando para o outro. Eu falei, minha filha, isso é papel. Ela falou, nossa, não salva. Eu falei, não, não salva. Aí a gente foi, depois de um tempo, comprar uma TV. Ela chegou na TV assim, ó. Não passa. Aí o vendedor olhou para mim e falou, não passa. Eu falei, gente, não passa. Eles estão assim. Olha que interessante. Vê se é só comigo lá em casa. Vocês que chegaram agora. Eu tenho 4. Eu tenho todas as idades dentro de casa. Eu sou especialista não só na maternidade. Porque eu tenho todas... E o pior, nem contei para vocês. Sabe quem é a matriz do TDAH? Dos meus filhos? Eu. Sabe quando eu descobri que eu era TDAH? Por conta do Eric. Só que eu apanhei muito da minha mãe por conta disso. Por ter altas habilidades, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ela falava, você tem que ter foco. Você só pode fazer uma coisa de cada vez. E eu fazia várias. Eu conseguia escutar música, eu conseguia fazer a tarefa, e eu conseguia ficar com a televisão ligada e ainda conversar com alguém. E ela falava, para, foca. E eu falava, gente, mas eu não preciso, eu consigo. E por muitas vezes eu contestei o meu talento, porque a minha mãe não estava preparada para lidar comigo. Qual foi a decisão que eu tomei, gente? Através de compreender essas gerações que eu falei para vocês e me tornar uma especialista em gamificação na educação, esse pequenininho aqui, nessa idade, foi a minha ignição. Eu montei uma escola para salvar a vida dessa criança aqui. Do desrespeito, da falta de compreensão dos outros, porque ele é estranho, ele não é uma criança sociável, ele gosta de ficar nos cantinhos. Ele é o jeito dele. E a partir disso, como eu falei para vocês que eu não sou artista, que eu não sou blogueira, muito pelo contrário, eu sou uma mãe que se tornou empresária para salvar a vida de um filho, porque eu enxerguei uma dor que ninguém era capaz de solucionar se não fosse eu. Então a minha ignição foi o Eric. E aí começaram a vir várias crianças. E mães, Patrícia, o que eu faço? Meu filho não larga o computador. Como é que eu posso fazer? Meu filho assim, assim, assim. E eu montei uma escola num shopping. Pequenininha. E foram vindo 100, 200, 350, 400. E aí, gente, por conta deste pitiquinho aqui, ó, que eu cheguei num determinado momento a falar dentro de sala para uma professora que dizia que o meu filho dava muito trabalho. Os desenhos que ele fazia eram incompreensíveis. E eu brinquei com ela e falei, e se o meu filho for o novo gênio dessa geração? Por que você julga que o que ele faz é incompreensível? A genialidade das pessoas, ela não é métrica. Criatividade não tem pódio. Então, por que você quer desconstruir o que meu filho fez para mim, para dizer que ele não está na média? Grande parte de vocês que estão me ouvindo e que vão me ouvir, vão se identificar com filhos fora da curva, fora da média. Sabe por quê? Porque nós temos hoje a maior quantidade de gênios digitais no planeta Terra, vindos como crianças. Patrícia, por que isso não aconteceu antes? Por que eu perguntei quem que era mais de 40 anos aqui? Porque na minha geração,
eu tenho vários relatos, tá, gente, de pais que falam, Patrícia, eu queria ter sido programador, eu queria ter sido TI, eu queria ter sido desenvolvedor, e a minha mãe disse que isso não dava dinheiro, que isso não era bom. E aí nós tivemos uma geração tolhida na sua genialidade pela falta de compreensão dos pais. Por que eu estou aqui falando com vocês? Eu palestro para o mundo, gente. Eu falo para pais e mães hoje do mundo. Porque se eu conseguir alcançar o coração de uma mãe e de um pai para ter um olhar mais generoso sobre o talento do seu filho, a minha missão está em curso. Então, essa aqui é a mais novinha, tá? Eu consegui fazer tudo isso que eu falei para vocês por conta de 3 letras na minha vida profissional. Eu chamo que a MK Academy tem 3 R's. O primeiro dele foi o resgate, por quem meu filho era. Eu consegui enxergar que respeitar quem Deus tinha me dado era muito mais importante do que tentar fazer ele um cidadão confortável, adequado, na média. A partir do momento em que eu consegui respeitar o meu filho sobre o olhar das especificidades que ele tinha, das diferenças que ele tinha, mas que ele era alguém, eu salvei a vida dele. De um mundo, talvez, vejam bem, gente, pais e mães que estão me ouvindo, de um mundo que talvez eu não conseguisse trazer de volta, como eu já vi vários adolescentes na nossa escola assim. Filhos dentro de casa, dentro dos quartos, reclusos no mundo digital, talentosíssimos e pouco respeitados pela família. Sabe por quê? Porque a família não entende. Então ela recrimina. Ih, aquele ali, você é um nerd, você é um Zé, dá comida igual cachorro, deixa o menino dentro do quarto e não enxerga os talentos que eles têm. E eu falo isso com o peito cheio, vocês estão vendo, né? Porque eu tenho milhares deles dentro da minha escola hoje. Eu já formei mais de 10.000 crianças e pré-adolescentes em Brasília, durante esses 12 anos. O segundo R é o respeito. É a primeira palavra que você tem que ter. Hoje em dia está faltando, né, gente? Em tudo que é lugar. Mas quando você traz isso para dentro de casa, muda tudo. Respeito. Quem nós somos, quem eles são e como auxiliá-los. Porque olha só, às vezes a gente fala assim, não, eu sou mãezona, se tiver uma bala, eu vou na frente da bala e protejo meu filho. Eu vou na frente de um carro. Mas quando você não enxerga o talento dele, você mata aquela criança com as próprias mãos. Porque eles não têm manual. E quando a gente fala de digital, é menos ainda. Então, quando eu busco falar para vocês sobre isso, é trazendo a autêntica história, a minha, só a minha, de que eu fui capaz de fazer pela vida do Eric, e hoje faço pela vida de milhares de mulheres, de mães, de pais, de responsáveis, de alunos, através da linha do respeito. E o terceiro R, não menos importante, é o resgate. É o resultado. Hoje, estão preparados para ouvir? Eu tenho 60 lojas no Brasil. Em shopping. 60! Vou chorar. 60! Não é uma modinha. Não é um negócio, uma paleta mexicana. É a vida de uma geração pedindo socorro pela programação e pelo respeito por quem está dentro de casa. Porque nós dissemos que vamos auxiliá-los, não é? Nos próximos passos. Se o menino for botar o dedo na tomada, você interfere. Se ele for atravessar fora da faixa de pedestre, você fala. Mas quando ele mostra para você que ele é um campeão no jogo, você briga. Você repudia, você critica. Então, a minha fala, que falei para vocês, não sou artista. Sou a mãe do Eric. Hoje, por não desistir, gente, ninguém acreditava em mim. Pensa numa mulher falando de gamificação há 12 anos. O povo me varria. E eu falava, eu sou o futuro. Eu sou o futuro e a minha voz não será calada. E eu ia alcançando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Hoje, nós somos
convidados pelas escolas, pelos educadores, porque é uma geração que precisa desse suporte. É necessário. O que sai deles é incrível. A libertação que acontece numa família só pelo respeito por quem é o seu filho, ou pelo talento que ele tem por jogar muito bem, é incrível. E isso se dá com muita simplicidade, gente. São 3 R's. Nós temos 60 lojas abertas no Brasil, todas em shopping, e temos 125 lojas confirmadas. Vocês acham que essas lojas é porque eu falo bem? Não. É porque tem pais e mães sofrendo da mesma dor que eu sofri em cada um desses lugares. E em fevereiro, eu estava fazendo call com... Eu até citei, né, os lugares aqui. Com a República Dominicana, Singapura, Oceania. Querem levar a MK Academy? O que ela tem? Ela é uma escola chiquérrima? Não. A MK é simples. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, a nossa matriz é no Park Shopping. Ela é simples. Ela é a cara do Eric. Quem fez o projeto fui eu. É um background. É um jogo meio acabado e meio visceral. Porque ele se sentia confortável com isso. Até o desenho da escola saiu da mente dele. Então, quando eu tenho um aluno, um pai de aluno que entra e que se sente confortável, eu alcancei aquela vida, aquele coração. Fora que ao término dos nossos cursos, os nossos alunos têm uma forma maker. Eles mostram para os pais aquilo que o pai investiu. É o desenvolvimento de um jogo, é o desenvolvimento de um pro player, é um editor de vídeo. Hoje, concomitante comigo, a minha aluna está palestrando aqui. A Zoe Haskia, aluna de LOL, começou comigo. É streamer. Famosa, dedicada, mulher, gamer. Então, gente, com muita simplicidade eu trago para vocês que eu vou tomar o Brasil igual War. Todo mundo aqui já jogou War? Conhece? Esse é o meu projeto de vida. Deus me deu uma missão muito clara, que é impactar uma geração por meio da programação. E eu faço isso todos os dias da minha vida, junto com meu esposo, junto com os meus filhos. Hoje, eu sou a maior escola do Brasil. Mas o meu alvo é ser a maior da América Latina. E essa unidade do Park Shopping vai se tornar, nos próximos dias, a primeira escola de jogos técnicos do Brasil digital. Ninguém acreditava nisso. Quando eu fui falar desse projeto, as pessoas riam de mim. Você é doida? Você já viu as diretrizes da Secretaria de Educação? Do MEC? Como é que você quer colocar digital como técnico? Eu falava, eu sou o futuro. Eu não sou mais o futuro. Eu sou o presente. O futuro eu era lá atrás, quando eu falava do que nós estamos vivendo hoje. Hoje a MK Academy só teve essa exponencialidade por conta dos resultados. Por conta dos resultados. Não pela minha fala, não porque ela é uma escola linda, porque nós transformamos vidas através da programação. Esse é o Eric, já está um pré-adolescente, está namorando, está difícil de administrar, mas esse é o meu menininho, que foi o responsável por essa ignição, e é uma gratíssima satisfação contribuir com vocês pela história de vida de uma mãe que não desistiu de um filho e hoje alcança milhares e milhares de filhos pelo Brasil. Muito obrigada pela atenção de vocês. E uma ótima tarde. Gente, vocês querem fazer perguntas? Diga, vem cá. É mais rápido você chegar aqui do que eu chegar aí. Ó, chegou o microfone. Boa tarde, Patrícia. Que bom te conhecer. Muito bom compartilhar dessa emoção, né? E conhecer. E a minha pergunta para você é, Patrícia, você acredita ser possível fazer essa transformação da educação, que já está muito atrasada no Brasil, né? Na rede pública? Porque os desafios na rede pública, eles são muito grandes.
Você tem ideia, né, do que a gente enfrentou, né? Assim, muito objetivamente falando, você encorajaria alguém a tentar contribuir com a rede pública, ou você acha que a solução é a iniciativa privada mesmo? Eu acredito muito na rede pública. Tá? Hoje, eu tenho visto o mover rápido de um secretário que assumiu há pouco tempo, junto com essa assessora aqui, em direção a isso. Porque sozinho a gente não faz muita coisa. São lindas as ideias que a gente tem, são poéticas, mas quando elas vão para a realidade, elas se tornam um pouco mais difícil. Só que quando se levantam pessoas como nós e encontram pessoas conectadas que têm o poder, isso é possível. E eu afirmo para você, Raquel, por quê? Por que você fala com tanta veemência? Ninguém acreditava em mim, Raquel. Qual é a chance de uma mulher com 4 filhos, que não era gamer, se tornar a maior referência no Brasil? 0. Ah, mas e o preconceito? Deixa ele lá, eu tenho que trabalhar, eu não estou nem aí para preconceito. Então, eu não me baseei no que os outros achavam. Deus me imbuiu de uma missão, assim como você está sendo imbuído agora. O que nós precisamos fazer é ter, em alguns momentos, pautas relevantes, sentar e desenhar como é que a gente faz. Começa pequenininho, mas começa, Raquel. E isso se dá porque pessoas tomam a decisão de fazer. Não vai ser fácil, eu não tive nada fácil para chegar até aqui. Mas você não consegue parar alguém que não desiste. Não desista e conte com a MK Academy no seu projeto. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, Patrícia. Meu nome é Leonardo, eu sou de Minas Gerais. E primeiro uma contribuição, né? Quando você comenta do preconceito que existe com o game, com o digital, com as crianças, isso não é de hoje. Eu sou educador físico e sofro até hoje nessa coisa de que o castigo para a criança é não fazer educação física, não se divertir, não trabalhar o esporte, né, para que ela possa aprender uma lição. Isso vem, né, progredindo ao longo do tempo e hoje também não está diferente no digital. Me encontro também quando você comenta, né, eu tenho um filho de 9 meses e eu fiquei impressionado o dia que ele começou a passar o dedo no celular, sem ao menos a gente ter dado essa oportunidade para ele. Só de assistir, nos ver fazer, provavelmente ele aprendeu. E para mim foi eu fiquei pasmado quando ele começou a ligar pelo Instagram. Ligou para minha cunhada, ligou para mim, sem ao menos a gente ter ensinado isso para ele com 9 meses. E aí eu te pergunto, diante da sua experiência, já que você é um nome muito importante no Brasil nesse sentido, qual é o momento ideal para iniciar a digitalização, iniciar a digitalização para crianças? Qual que é o momento ideal? Existem algumas coisas, gente, que é muito importante. A criança estar próxima do celular ou do tablet muito jovem é ruim. Por quê? Porque ela cria uma aceleração cerebral muito grave. Então, assim, é como se você tiver... A idade dele, intelectual, ela normalmente dos gênios, ela não acompanha a emocional. Mas o que acontece? Ele fica muito agitado. Porque essa geração, a gente fala que é uma geração que a paciência deles é o tempo de um download. Então, o ideal para o seu filhinho é que você trabalhe com ele através de outros mecanismos de... Por exemplo, o Minecraft tem um jogo que chama Minecraft Edu. Meus filhos aprenderam a ler antes de falar, porque eu trouxe uma metodologia de Singapura, o Eric e o Henrique, os mais velhos. Quando eles foram ser alfabetizados, as professoras ficaram querendo saber o que eu tinha feito. Isso é um outro assunto. Mas por quê? Não era pelo game. Desculpa, não era pela programação, mas era pelo game. Game nos jogos. A teoria dos jogos, ela envolve muitos prismas, inclusive o jogo analógico. Quer um exemplo? Seu avô faz palavras cruzadas? Aquilo é game. Ele não consegue parar. É um jogo. Então, a idade ideal para que a criança tenha convívio com as telas, vamos dizer assim, é a partir de 4, 5 anos. Mas hoje é muito difícil você fazer isso. Então, a gente educa. Você deixa um pouquinho. Eu tenho depois uma lista de horários que são indicados por médicos e tudo mais, porque tem a vibe de quem quer 0 tela e tem aquela que entende que educar é melhor que proibir. Entende? Porque não adianta proibir.
Você precisa educar. A questão dessas crianças é ter limite. É limite para tudo. O nosso papel de pai, de educador, ele não é terceirizado. Então, não é porque ele está no Google que o Google vai ensinar para ele o que você precisa ensinar. Então, o ideal do seu filhinho de 11 anos, te passo a tabelinha depois, é que ele comece, por exemplo, a trabalhar com ludicidade, que também é game, em brincadeiras. Então, você vai tirar toda essa ansiedade dele para os jogos. Ele vai aprender a teoria dos jogos, mas no contato com a tela, ainda está muito novinho. Se já está mandando ligação, com 1 ano ele está dirigindo, gente. É tenso. Esses meninos, a inteligência artificial, daqui a pouco ela está sendo conduzida pelas crianças. A gente só vai enxergar. Você queria perguntar alguma coisa? Ela disse que encerrou o tempo, gente. Mas se vocês quiserem, eu vou ficar aqui no cantinho. Se quiserem me perguntar. Obrigada pela contribuição, tá bom? Vamos juntos aí impactar uma geração por meio da programação saudável, que é esse o nosso papel. Fechou? Combinado? Uma ótima tarde para vocês.